Hello, meu povo! Bem-vindos ao podcast do Legal Skills. Eu me chamo Maria Eduarda Montezuma. Eu sou o Jorge Santiago e a gente está participando hoje no primeiro episódio do Legal Skills. Tu já começou ruim, né, Jorge? Foi? Foi. Tá bom. Por que Mas a essa gente vai. parada? Por que essa parada, essa parada brusca? Não, na verdade você parou e eu não achei que Mas você fosse a gente parar. já tinha combinado. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Faz parte, é a primeira vez, a gente nunca foi host. Ela, inclusive, nem sabia o que era host. A Claro que gente eu tá sabendo sabia, hoje. mentira. E a gente vai apresentar o podcast do Legal Skills para vocês, certo? Onde a gente vai falar de muita coisa da nossa história. PASEP, claro, né? Isso. Mas Segundo, não só não PASEP. só PASEP, segundo as amigas de Maria Eduarda, ela é a rainha do PASEP, É. né? Você ainda não foi Mas, considerado o rei do não, PASEP, não, mas não eu sou a foi. rainha. Mas a gente vai falar de muita coisa, de empreendedorismo, não é? De negócios, de advocacia, Isso. né? A intenção é essa, a intenção é trocar muita ideia, trazer muita coisa boa para vocês e para a gente vai ser muito bom também, vai ser muito prazeroso Enriquecedor. também, Isso. certo? Eu sou Jorge Santiago, advogado desde 2006, né? Sócio de Maria Eduarda Montezuma desde 2009, onde a gente criou ali o Montezuma e Santiago Advogados, né? E desde então estamos juntos nessa luta, nessa militância aí na advocacia que é dura, mas é muito boa. É. E a gente vai compartilhar muita coisa boa com vocês a partir de então, a partir do segundo episódio. Hoje só nós dois, né, Duda? Isso. E a partir do segundo episódio, sempre um convidado, sempre alguém para trazer alguma coisa interessante pra gente, ligado à advocacia ou não, tá? Vocês vão entendendo aos poucos o que é esse projeto aí que a gente está criando, junto com eu, Eduarda e outras pessoas aí, que é o Legal Skills. E vai vir muita coisa boa. Sigam, inclusive, aí o Instagram, @LegalSkillsEdu, tá? Siga também Maria Eduarda, Montezuma, ADV. Underline ADV. Montezuma, Inclusive, underline foi você que ADV, criou. foi eu que criei. É. E o meu é Jorge CL Santiago, @Jorge CL Santiago. Vai ser um prazer trocar ideia com vocês por lá. A gente fala de muita coisa lá no nosso Instagram também. Isso. Certo? Então a gente já se apresentou, já apresentou o escritório, já falou também do Legal Skills, né? Isso. Basicamente, do Legal Skills. Vamos falar um pouquinho hoje, vamos conversar um pouquinho hoje, e aí eu vou passar a palavra para você, Maria Eduarda, porque segundo ela, quando eu começo eu não paro mais. Tá? Eu queria que a gente vamos falar um pouquinho de como começou a história da gente. É uma coisa que o pessoal fica muito curioso sempre que a gente tá junto em mesa de bar, ou mesmo no escritório, Eu enfim. não frequento o bar com você, Jorge Santiago. verdade. Para com essa conversa. É verdade, mas quando eu tô com o seu marido em mesa de bar, o pessoal sempre pergunta muito como é que a gente se conheceu, como é que começou isso. O pessoal acha muito bacana a nossa relação. Não é tão bacana assim, tá? Mas Não, são Mas 15 anos 15 abusivos, anos. abusivos. E o que é que te marcou aí? Vamos falar um pouquinho desse início da gente. Como é que foi? A Lembra de gente, quê? esse ano, a gente faz 15 anos de sociedade, né? Um casamento, inclusive a gente faz 15 anos antes de eu fazer 15 anos de casado. Estamos debutando, então, esse ano, né? É bodas de quê? Não sei. Também não. Enfim, então, começou, a gente não se conhecia, não éramos amigos, ao contrário do que muita gente pensa, né? Que a gente já tinha uma relação de amizade. Não, eu acho que, inclusive, se a gente tivesse a relação de amizade, provavelmente eu não seria sua sócia. Não, mas tô brincando. A gente não se conhecia, Jorge conhecia meu marido, e aí eu tinha saído de um grande escritório. A gente era bem jovem, inclusive. Eu tinha saído de um grande escritório, tinha sido convidada para ser sócia do primeiro escritório que eu tinha estagiado. E aí a gente estava precisando de um advogado civilista, né? A gente estava procurando um sócio civilista para compor a sociedade. E a gente se encontrou, a gente foi para um bar juntos. Boteco Maxime. Boteco Finado Boteco Maxime. Maxime, ali no Pina. Jorge era advogado de uma construtora, também já estava querendo oxigenar, né? Mudar os ares. E aí eu conversando, eu digo, por que a gente não se reúne? Vamos ver o que é que a gente está procurando um advogado civilista, você tem um perfil e tal, não sei o que lá. E aí a gente se reuniu, né, com o nosso ex-sócio. E começamos, né? Sem muita coisa, sem muita. Em resumo, foi um pouquinho de desespero, né? A gente tava muito sem opção e aí ficou ali naquela. Só se for você, meu bem, porque eu sempre tive opções na minha vida. Inclusive. Não, mas. E aí a gente se juntou.
né? Começamos do nada, do zero, né? Obviamente, esse sócio que nós tivemos era uma pessoa muito mais experiente que a gente, né? Inclusive Sim. bem mais velha. E aí a gente passou quanto tempo? Os 2 anos Os só. 2 anos dessa sociedade. Essa sociedade se desfez, saímos nós dois, né? Inclusive ficamos sem escritório por um bom tempo. E aí começaram os perrengues, né? Eu tava grávida. Quando eu brinco dizendo que foi um pouquinho de desespero, porque, na verdade, eu já estava com muita vontade de sair da consultora. Foi minha escola, tenho muita gratidão por eles lá, né? Da GC Tenório, mas eu acho que já estava um pouco, já tinha se fechado o ciclo. E eu realmente não conhecia nada de Maria Eduarda, nada. Né? Eu não sabia como ela era como advogada, eu não sabia nada. Eu era amigo do marido dela, e ainda assim era uma amizade relativamente recente, né? De farra. Né? Ela tava recém, tinha acabado de começar Não, a namorar, não? era. A gente tem o mesmo tempo, inclusive, de namoro. Eu e você, ó. Opa! Por E favor, né? você, Produção. eu, Aí, você, Paloma e Bruno. sim. Não nessa ordem. Mas você com o Paloma e eu com o Bruno, a gente tem mais ou menos o Bem mesmo tempo. parecido. São 15 anos, são 16 anos, né? 17 anos, sei lá, nem sei quanto tempo. E é engraçado que a gente começou, o advogado ele já tinha uma estrutura muito boa, né? Ele tinha 3 salas ali no É. Torreão. E a gente ficou assim, pô, nunca imaginei começar uma escritório de advocacia com essa estrutura. Uma estrutura ótima, excelente. Eu com minha própria sala, fiquei aquela coisa deslumbrada. Depois eu entendi que era complicado, porque a despesa era tão grande que não sobrava nada. Então, Era. você tinha 3 salas, era 3 condomínios, era secretária, era não sei o quê, e pouco cliente. É. Então a gente trabalhava para pagar as contas. E Mas ficamos nessa pegadinha de trabalhar para pagar durante muitos anos, ficamos né? sustentados pelo Nossos marido e pela esposa. cônjuges. Para quem acha que advogar é Ah, fácil, né? Não, não foi tão fácil assim. Mas aí a gente saiu, ficamos sem escritório. Eu tive meu primeiro filho, inclusive não tive licença maternidade nenhuma, zero, porque quando eu saí da maternidade no domingo, quando foi na segunda, a gente já teve reunião prévia. Tu fosse lá para casa e aí ficasse fazendo as audiências de instrução no meu lugar, mas eu continuei trabalhando, enfim. E aí a gente foi para um escritório de um amigo seu, né? Eles tinham pegar uma acabado de. salinha lá, né? Pegamos Pegamos uma uma salinha salinha, lá. foi. E os perrengues continuaram, tá? É, Os perrengues continuaram, porque é engraçado como as pessoas acham mesmo que é tudo muito simples, muito fácil, que começou e a coisa já começou a fluir. Não. Na verdade, se a gente não tivesse um suporte dela, do marido, eu de esposa, até família e tudo mais, o história teria quebrado no primeiro ano, talvez no primeiro 6 meses. Não tinha, a conta não fechava e faz parte, tá tudo bem, né? Enfim. Mas, assim, as pessoas romantizam muito. Ah, eu quero ter meu próprio escritório. Eu bato muito nisso no meu Instagram também. As pessoas acham que é um caminho que não se pode fugir. Não, o advogado tem que um dia abrir seu próprio escritório. Eu discordo. Eu não sei o que é que você pensa disso, mas eu discordo. Tá? Eu acho que pode ser um caminho interessante, mas não necessariamente. Eu acho que tem muitos advogados aí e seguem carreira dentro do escritório e são extremamente bem-sucedidos, tá? E às vezes eu acho que as pessoas se precipitam um pouco. Eu acho que, analisando hoje friamente, não sei o que a Eduarda pensa disso, eu acho que eu me precipitei um pouco, no meu caso, falar por mim, tá? Eu acho que naquele momento ainda era muito cedo para eu abrir meu escritório. Eu não tinha essa carteira de clientes para aquilo ali, para dar aquele passo ali naquele momento. Tá? Então eu passei muito perrengue financeiro, peguei empréstimo, precisei de ajuda da esposa que trabalhava, graças a Deus trabalhava, ganhava bem e tal. Mas eu acho que ali naquele momento foi muito precipitado e poderia ter, vamos dizer assim, criado um trauma. Eu poderia ter dito ali, não é para mim, eu quebrei e eu não tô com dinheiro para pagar minhas contas e vou desistir, não quero mais nunca advogar. Podia ter criado um trauma ali para mim, talvez pela aquele meu você é momento. meio desesperado mesmo. Eu noto isso. Eu sempre notei. Sou mais planejado, Você é planejado. desesperado. Mas eu acho, não, eu acho que a gente talvez tenha sido muito cedo, realmente, né? A gente tinha pouco tempo. Eu já tinha muita experiência como advogada, porque, na verdade, o escritório que eu trabalhei, você não tinha como não ter experiência, porque a carga de trabalho era muito grande. Mas eu acho que um diferencial nosso foi que a gente sempre buscou
algo para a gente conseguir ter sucesso. Então, era sempre vários projetos ao mesmo tempo. Não dava certo, a gente vinha para outro, e vinha e se reunia e focava em outra coisa. E nesse meio termo, logo no início, foi que surgiu a ação do PASEP, do nada, né? Então, assim, eu acho que essa vontade de crescer, de ter sucesso, da gente, nós tínhamos advogados, né, que a gente tinha como um parâmetro, né, de sucesso. Amigos nossos, porra, como é que esse cara conseguiu, velho? Na verdade, eu acho Né? Como que é que a situação de incômodo, né, ela pode te trazer duas reações. Uma de abatimento e de você se afundar naquilo ali, a outra de uma inquietação positiva, que eu acho que era o caso da gente, de você estar sempre querendo e sempre em pensando busca, em né? buscar algo mais, em fazer reuniões, em fazer networking, É, em fazer contato. Eu acho que a gente teve muito isso. Tá? A gente passou ali os primeiros anos com muita dificuldade, mas em momento algum a gente se abateu. é. E aí eu acho que isso foi um grande diferencial. É o que se chama hoje, uma palavrinha da moda, que é resiliência, né? É você não se deixar Mas eu abater acho que é e ir em isso. frente e continuar, e continuar, e continuar, e acreditar A que uma gente hora vai. sempre buscou. Eu não me lembro de nenhum período em que nós não tivéssemos um novo projeto. Às vezes, vários projetos juntos, né, de áreas distintas e tal, mas sempre em busca de algo para que a gente alavancasse a nossa carreira. E aí, uma dessas, né, deu certo, que foi o PASEP. Né? Eu acho que o nosso crescimento profissional ele não foi rápido, muito pelo contrário, né? Foi muito. A gente andou a passos de tartaruga, né? No sentido de que hoje, para a gente estar nesse patamar, muita gente, foi fácil, foi. Não foi, né? Foi sofrido, a gente batalhou muito, né? A gente insistiu muito, tem isso também. Porque não é só simplesmente, a gente criou a tese do PASEP, ok, criamos a tese do PASEP, mas não foi do nada, né? A gente criou a tese, fomos atrás de clientes que não tinha É, jurisprudência na época. na verdade, que duas situações, né? Que foi ali o feeling do cliente que trouxe aquela Isso. situação. A gente chega lá já para detalhar mais um pouquinho disso aí. O feeling de entender que aquilo ali poderia ser uma potencial ação interessante e prosperar, né? E também aquela coisa de você estar antenado, você estar ligado. E aí eu acho que a gente tinha uma coisa que eu vejo muito, que falta muito nessa geração, que é a gente não era imediatista. É, A gente não era imediatista. A gente sabia que era uma coisa que a gente ia ter que ter calma, que ia demorar, ia ser resultado de muito trabalho. isso. E eu acho que isso a gente também sempre combinou muito. Nenhum dos dois nunca teve medo de trabalho. A gente Não, sempre trabalhou muito muito duro. pelo Se contrário. precisasse ficar até de madrugada, a gente É. ficava. Se precisasse virar à noite, se precisasse do final de semana, se precisasse fazer 10 audiências no dia, a gente faria. E eu noto muito que o pessoal da advocacia dessa geração vem dando com os burros na água exatamente por conta dessa questão. Porque são imediatistas, não tem calma, e a advocacia, eu bato nessa tecla, acho que quase todo dia. Imediatismo e advocacia simplesmente não combinam. É. Não combinam. Por quê? Porque o judiciário é lento, porque tem muito advogado, e advogado, acho que é o país do mundo com mais advogados per capita. E se você for imediatista, se você for nessa onda de Instagram, de coach e tudo mais, você vai se decepcionar. E aí, talvez você não esteja preparado para essa decepção. Isso. É isso? Isso. É mais ou menos isso. Uma das coisas que eu penso também, que talvez seja o nosso diferencial, é que a gente nunca se vitimizou, né? Então, não temos cliente agora, né? Nós não temos um espaço físico e agora. Não, nós sempre fomos protagonistas da nossa própria história. E uma das coisas que a gente bate muito na nossa reunião aqui, não sejam vitimistas, né? Parem de se vitimizar, né? Ai, porque não deu certo? Porque não sei o que lá. Bicho, se não deu certo, tenta de novo, É. né? Não é chover no molhado, né? Mas é tentar mesmo até acertar. Tem uma hora que você acerta, né? Como foi nosso caso. E eu acho que essa vontade, né? Essa resiliência, como você disse, fez o diferencial para a gente. Eu me lembro de uma situação que eu acho que foi uma das piores nossa na questão profissional, foi que em um mês nós perdemos todos os nossos clientes. Pronto, Lembra disso? eu ia perguntar isso a você agora. Qual, para você, se você pudesse definir qual teria sido o pior perrengue, o pior momento, o momento mais delicado do escritório? Dois momentos. Dois momentos. Esse que nós perdemos todos os clientes Pareceu que e eles combinaram, né? Se todos ligaram e. rescindiram. A gente ficou sem nada.
né? Nada, 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 E o em um segundo? único mês. E o segundo foi a suspensão dos processos do PASEP. Acho que esse. Perfeito, eu acho que eu concordo plenamente. Foi exatamente isso mesmo. Foram dois momentos nesses 15 anos que eu botei a mão na cabeça e disse, o que eu vou fazer agora? É, Né? E você também aprende que precisa respirar, precisa ter calma, é, precisa entender o que está acontecendo, que às vezes uma noite de sono é suficiente para você pensar melhor. isso. E assim, foi muito aprendizado também, né? É aquela coisa que parece clichê, mas não é. Quando você passa por uma crise, você, óbvio que é desagradável, é óbvio que é incômodo, mas o, com o que você cresce ali naquele É. momento, como pessoa, como profissional, é coisa para a sua vida inteira e é realmente É. inesquecível, realmente, esses dois É momentos aí, como. uma gestão de crise, né? Que a gente nem sabia do que se tratava. E É, desde o início a gente sempre geriu muito bem essas situações, né? Tanto que nós não desistimos, né? onde a gente combinou aí nos dois momentos de crise, que eu também concordo plenamente. Tá, então vamos lá. Combinamos nos dois perrengues, Hum, né? Os dois maiores erros que a gente cometeu nesses 15 anos aí. eu acho que a Que não gente. cometeria mais de jeito nenhum. Eu acho que um dos erros que a gente cometia muito, tá? Era focar nos erros e nas fraquezas da nossa equipe. A gente vinha numa sequência de reuniões que eram sempre os mesmos assuntos. E a gente queria que os nossos advogados, a nossa equipe, tivessem um perfil que não era, eles não iam ter nunca. E a gente insistia nisso, insistia e frustrava a equipe, a gente se frustrava, né? E acabava não evoluindo de forma alguma. Depois de um tempo, a gente viu realmente esse erro que a gente estava cometendo, e hoje, né, ao contrário do que a gente fazia há alguns anos, a gente foca nas fortalezas dessas pessoas, né? Então, um advogado que talvez não seja tão bom na parte jurídica, vamos dizer assim, um advogado que não é bom na parte jurídica é pau, né? Mas assim, que não seja É tão limitado, eficiente, vamos mas dizer assim, mais talvez, limitado. né? A gente jogou para alguma outra área, né? E, enfim, uma pessoa que era Focar-se mais na melhor, habilidade dele. exatamente, uma pessoa que é melhor de gestão, né? A gente colocou ela como gestor, uma pessoa, enfim. Então a gente focou nas habilidades, né? E deixou de lado as fraquezas. Eu acho que essa foi uma dos erros que a gente cometia, tá? E que hoje a Claro, gente não cometer. comete mais. Eu acho que isso aí foi muito fruto do nosso amadurecimento como Sim, profissional, sim. né? Mas nesse eu vou discordar. Para mim, o maior erro que a gente cometeu, que quase foi fatal, né? Graças a Deus não foi se associar, né? Se algumas pessoas que realmente Você não. disse dois, né? Eu ia dizer Era esse esse o o outro, segundo. então tá certo. Porque eu acho que realmente. E pior, é que a gente se afastou dessas pessoas por um acaso. Não foi porque a gente quis, foi aquele chamado, o chamado livramento, né? É, Foi chamado livramento. E aí poderia ter sido fatal por quê? Porque todo defeito é moldável, né? Todo defeito é resolvível, vamos dizer assim. Se a pessoa é fraca tecnicamente, a pessoa pode estudar, a pessoa pode focar em outra coisa, como você disse e tal. Quando você não tem, por exemplo, caráter, não tem solução. Acabou-se. é, Como é que se resolve? Como é que se resolve uma pessoa sem é, caráter? Como é que se livra? Como é que se resolve um problema? Como é que se resolve um problema de você estar dividindo tudo com uma pessoa que não tem caráter? é. Né? Então é muito complicado. Graças a Deus foi livramento mesmo, né? A gente se afastou dessas pessoas, muitas vezes por vontade delas. Isso. Né? Você vê como a vida É, foi e como os deuses foram generosos aí com a gente, né? é, Porque hoje a gente enxerga no momento ali que aconteceu, muito provavelmente a gente ficou, o que está acontecendo, por quê e tal, e depois a gente entendeu, rapaz, simplesmente uma palavra só, livramento. E eu acho que se isso não tivesse acontecido, muito provavelmente a gente não teria chegado onde a gente chegou. é. Eu acho que quando você se associa a uma pessoa que não tem caráter, tudo é mais complicado, né? Uma dissolução societária que, teoricamente, seria simples, né? Diante da nossa situação na época, inclusive, que não tinham tantos clientes assim, né? Se tornou um caos justamente pela falta de caráter dessa pessoa. Então, eu acho que quando você trata com uma pessoa que não tem caráter, tudo é mais difícil, É, tudo é mais complexo, né? E aí esse tipo de situação, ela não acaba simplesmente na hora que você sai da sociedade, ela se prolonga,
né? Porque de vez em quando a gente toma um susto de uma situação que aconteceu, mesmo depois de anos da dissolução, enfim. Então é bem complicado. Eu acho que esse é o segundo grande erro, né? Que a gente, graças a Deus, aprendeu. Cometeu, mas fomos abençoados, vamos dizer assim. Abençoados e aprendeu, né? É. Eu acho que tudo a gente aprende, né? Acho que todos esses erros que a gente cometeu na advocacia fez com que a gente amadurecesse, é isso. É? Mas vamos falar de coisa boa. Bora. Eu disse que a gente ia chegar lá na questão do PASEP e tal. A gente deu um spoilerzinho aqui de como descobriu isso. Então foi muito, muito aleatório, né? Não foi uma coisa assim que a gente estava Não é pesquisando. spoiler, não, viu? Só pra- Spoiler. É, por Spoiler. favor. Tá bom. Muito obrigado. Ele é difícil, é difícil, ela é minha difícil. terapeuta. Não, Ela é não minha sou, terapeuta. não. Não sou, não. Para com Minha isso, tá? personal stylist. Ah, isso eu sou, porque realmente é difícil. A situação E aqui. agora ela também me orienta no. Teve uma época que eu fiquei com medo, porque eu disse assim, rapaz, eu chego aqui, tu tá descalça, né? Eu tô com medo de chegar aqui na pandemia e tu tá de cueca. Então, assim, eu não sei mais o que é que eu Porque faço, na pandemia né? teve Eu, advogado fazendo a audiência e tal, era de pijama, era de cueca, era só da cintura pra cima, não, né? eu Eu não tava fiz com isso medo de não, tá? acontecer isso aqui. Eu cheguei uma vez aqui na sala de reunião, ele tava descalço, fazendo uma reunião descalço. Eu disse, não, minha gente, não tenho condições. Veja, não me tirem por ele, tá? Eu não sou assim. Eu não sou Tem que assim. ter, tudo na vida é o equilíbrio, né? Mas É. Eduardo, essa elegância, eu tento dar uma equilibrada nisso aí. Mas vamos falar, vamos falar aqui do PASEP, tá? Foi muito aleatório, foi muito sem querer que a gente descobriu. Mas na minha Foi. opinião, o fator decisivo foi aquilo que a gente falou lá no início, né? Dois fatores decisivos. O feeling, né? O feeling do advogado, o faro Sim, do advogado. Eu acho que isso perfeito. é uma habilidade que não dá para se menosprezar. E o segundo ponto foi aquilo que a gente também mencionou lá naquele momento que a gente teve dificuldade de início, tal, que a gente nunca teve, que é a gente estava sempre, talvez por conta das dificuldades, então a gente estava sempre com a antena ligada, a gente estava sempre com o faro ativo, né? Isso, isso. Mas A lembra aí como foi os detalhes a dessa. persistência, né? É, inclusive, foi um amigo do meu pai, um médico, né? Inclusive, Isso. faleceu. Já era cliente Já, nosso, né? De outra ação, de outro tipo de ação. ele achou estranho porque na época o PASEP, todos os amigos que se aposentavam, que eram os servidores do Ministério da Saúde, nesse caso específico, se aposentavam e recebiam em torno de entre 2 e 3 mil reais. E ele achou estranho porque quando ele se aposentou e foi sacar o valor do PASEP, o dele estava zerado. Ele, como queria receber aquele valor, entre 2 e 3 mil, nos procurou. E a gente solicitou no Banco do Brasil os extratos microfilmados, né, e o extrato analítico. E quando a gente recebeu esse extrato, inclusive a gente teve muita dificuldade de analisar, porque é um extrato complexo, né, que envolve aí várias moedas, né, Conversões. as conversões, mas não só isso, né, a visibilidade A a legibilidade. legibilidade daqueles números que constam lá no extrato são péssimos, né? A qualidade da impressão é ruim, então, assim, até isso dificulta. E na época era papel mesmo, né? Não É, era digital, não, o não, processo. Era exatamente. papel. A gente foi, pegou cópia Isso. do que tinha, foi atrás e E aí tal. a gente tentou achar um perito contábil, a gente teve muita dificuldade de encontrar um perito que entendesse, conseguisse entender aqueles extratos, né? Então passamos alguns meses aí, enfim, conseguimos, tá? Entramos com ação na Justiça Federal, incluindo a União, nesse caso, porque o órgão que ele havia trabalhado era o Ministério da Saúde. Mas isso aí eu vou lhe interromper. Calma, não dê spoiler também, que a gente vai Ó, ele tratar. aprendeu, ele Spoiler, né? aprendeu, A gente vai tratar disso. ele aprende rápido, qualidade sua, você aprende rápido. Rapidíssimo. É. A gente vai tratar disso, desses erros que a gente cometeu em um momento específico. Não Tá, vamos, mas não então vamos vamos adentrar lá. muito Então nisso vamos agora lá. para não. A história foi essa. Então ele chegou lá, ele achou estranho, a gente foi atrás, viu de fato que a gente. Encontramos um contador, né? Que está com a gente até hoje, por sinal. Porque tinha um recadinho para você. E aí eu parei. Foi? Foi. Produção, o que foi que houve, produção? Tá. A produção tá me orientando aqui, ó. Aqui o negócio é organizado, bicho. E também não tem muito. Nem cabelo tem. Qual é o cabelo que não tava? Tô aqui.
produção tá dizendo é porque tem, rapaz. Não tem. Não vamos Bom, discutir. enfim, mas aí esse cliente, esse cliente ganhou, nós ganhamos, tá? Essa ação. E aí a gente foi exatamente o que Jorge disse. Será que. E aí veio o Tino do advogado. Rapaz, será que isso acontece com todos os outros servidores? Né? Será que essa falha na administração, né? Essas Isso. irregularidades A gente poderia ter, a gente ocorrem? poderia ter entrado com processo, não, é só esse aqui, tá tudo Isso, bem, ter seguido e tal. Só que a gente achou estranho e exatamente. foi investigar, né? Isso, Foi investigar. perfeito. E aí, inclusive, a gente tentou fazer parcerias com vários advogados, né? Ah. Ninguém dava a mínima para esse tipo Hoje o de... jogo virou, hoje o jogo Hoje o jogo virou. virou, mas enfim, na época. Mas isso a gente tá falando de quê? A gente tá falando de 2011, 2012. É, Acho que a gente começou a investigar esse caso desse método em 2011, isso. né? Então a gente tá em 2024, são 13 anos aí. Eu acho que o processo desse cara ele tem o número de 2012, É, se eu não tiver equivocado, né? E aí ele ganhou, a gente foi foi literalmente de trabalho de porta em formiguinha porta. ali, de um em um. Isso. Pegamos falamos com outros médicos que eram funcionários públicos, solicitaram os extratos. Naquela época era mais rápido. Era. Hoje em dia, o Banco do Brasil está pedindo 6 meses aí para Isso. entregar os extratos. Naquela época era mais rápido, a gente foi olhar, né? E a gente depois de muito também rodar na mão de um e de outro e tal, a gente conseguiu um contador, perito contábil, tá com a gente até hoje, por Isso. sinal, certo? E ele, depois também de estudar muito, decifrou aquilo ali e a gente foi vendo que outros casos tinham tanto, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, quanto aquele nosso cliente. E aí, né, a gente tá falando de 2012, eu acredito que 2015, né, porque aí a gente começou, ganhou um, ganhou outro, aí a coisa começa a se espalhar, Isso. né, e aí eu acredito que 2015 aqui a ação para mim começou a se Perfeito. sedimentar, Foi e a gente exatamente começou isso. realmente a escalar ali alguns sindicatos, fechamos com alguns sindicatos e tudo mais, e aí eu acho que a gente, nesse momento a gente começou a cair a ficha que a gente era de fato referência nesse tema. E eu acho engraçado como a gente evoluiu a ação. Isso. Se a gente pegar lá aquela primeira ação lá de trás, ela é totalmente diferente da ação de hoje. Isso. Né? Então, hoje a ação é uma ação extremamente madura. Isso. Né? Extremamente, muito mais bem feita. Eu brinco, os blogueiros às vezes botam aí no Instagram e tal, como foi o primeiro vídeo que gravou. Aí é uma coisa bem amadora, bem precária, bem. Aí mostra como é hoje os efeitos. Então, eu acho que fazendo essa analogia, é basicamente isso. Aquela primeira gravação, que é aquela primeira petição lá, é uma coisa completamente amadora. Tá? Completamente de quem tá realmente tateando. Isso. E hoje, a gente já tem aí, chegando em 5 mil processos e tudo mais. Já passamos. Já passamos. Então, a gente já tem aí mais de 5 mil processos. E a petição inicial de um processo que é da entrada hoje, ela já é fruto desse amadurecimento desses outros 4.900, vamos dar 5 mil, os 4.999 anteriores. Cada ação a gente vai melhorando uma coisinha, a gente vai evoluindo ali ela. E hoje, realmente, eu considero a ação da gente uma ação, vamos dizer assim, chegar à perfeição é muito difícil, mas eu diria que ela hoje é quase perfeita. De acordo com tudo que a gente já trabalhou, com a quantidade de perícias que a gente já teve acesso, com a quantidade de precedentes, com a quantidade de sustentação oral, julgamentos e tudo mais, eu acho que hoje a gente tem realmente uma ação bem redonda. Eu acho que no Brasil, o escritório, né, e os advogados que mais entendem de PASEP, inclusive mais do que o próprio Banco do Brasil, é o nosso. Não tenha dúvida. Isso aí eu também não tenho medo. Não é arrogância, tá? Não é. Não é arrogância, é realismo mesmo. Tá, mas vamos lá. Em 2021, então, a gente chegou aí, passou por 2011, passou por 2015, que foi o ano ali que a gente considerou o boom do escritório, mas Isso. eis que em 2021, quando a gente já tinha aí por volta aí dos seus 3 mil processos, aquela bomba ali de processo suspenso, o Banco do Brasil entrou com um IRDR lá no STJ e a gente recebeu a notícia de que todos os processos do Brasil estavam suspensos. E aí eu vou fazer aquela pergunta que é todo mundo hoje, agora em maio, 1º de maio, foi o aniversário da morte de Senna, né? E todo mundo pergunta, você estava onde? Você lembra onde você estava? Você estava onde, Maria Eduarda, nesse dia da suspensão dos processos do PASEP? Eu me lembro exatamente onde eu estava. Eu estava em Gravatá. A gente estava... Era lockdown. Tu lembra?
2021. Foi isso mesmo. Lockdown. Lockdown. Eu estava em Gravatar. Já E tava aí, 2021 já estava começando a flexibilizar um pouco, mas né? a gente estava exatamente no É, período do lockdown. é. E aí foi quando estourou a bomba, né? Logo em seguida veio a suspensão dos nossos contratos, né? Sim. Os contratos fixos, a gente tem sindicato, associação, É, tudo mais, é óbvio. O pessoal ficou óbvio, ali claro. preocupado e tal. Eu tava na casa da minha sogra e me lembro assim, parecia que eu abri É, um buraco ali no chão e a reação foi essa mesmo, de calma, respira, né? Minha esposa me conhece, me olhou pra minha cara, ela disse que eu fiquei pálido, porque a gente não entendia a razão daquilo ali, não tinha uma questão na nossa visão, né? Não tinha uma questão meritória para se levar para STJ e parou tudo. Parou tudo. A gente continuou, para quem não sabe, continuou podendo ingressar com a ação, né? Mas a orientação lá da decisão do STJ era que iria até a conclusão para a sentença. Então, a partir dali não podia acontecer mais nada, né? O escritório era o grande carro-chefe do nosso escritório, né? A gente começou, foi um momento ali, como você disse, dos dois momentos de crise ali a gente começou a ter que se reinventar naquele momento, é. né? O escritório continuou rodando com as ações que haviam transitado em julgado, e aí a gente começou aí vale aquela máxima de você, em momentos de crise, se reinventar e ir em busca de coisas novas e de novas histórias e tudo mais. Aí a gente começou com o Na semana previdenciário. seguinte, a gente parou ali 3 dias, né? Respirar, Respiramos, acalmamos massagem os ânimos, cardíaca. ressuscitamos, É. né? Ressuscitamos. E aí voltamos, nos reunimos. E agora? Vamos, vê só, vamos caminhar, tá? A gente tem processos ainda que a gente consegue dar entrada, né? A gente tem um trabalho a ser feito no STJ e o escritório precisa continuar andando, né? Quais são as áreas que a gente vai precisar impulsionar para conseguir manter o escritório até essa decisão final, que a gente não sabia nem se a gente ia conseguir, né? Se ia ser procedente ou não. Então, essa era a grande, esse era o nosso grande medo, né? Haviam várias decisões transitadas em julgado, e aí essa decisão do STJ não afetou esses processos que já haviam transitado em julgado, né? Mas foi um momento de desespero, né? A gente teve que se desfazer, não só de desespero, mas de tristeza. A gente teve que demitir, reduzir a equipe, demitimos Foi um freio de 6 arrumação, né? pessoas, né? Tivemos que fazer um freio de arrumação Demitimos no 6 escritório. pessoas, né, que estavam com a gente há muitos anos, enfim. Então foi muito dolorido, mas é, é, foi o que eu disse desde o início, a gente não deixou se abater, né? Então a gente criou outros planos, a gente começou a movimentar o escritório de outras formas, né? E aí a gente viu que a gente não poderia cometer o mesmo erro, né? Que a A gente tinha gente, na verdade, cometido. fez uma autoanálise ali naquele momento, Isso. enxergamos que, na verdade, a gente estava muito focado só no PASEP naquele momento, as outras coisas tinham ficado um pouco em segundo plano. Isso. A gente entendeu aquilo ali como Demandava muito tempo do escritório, da muito equipe, trabalho, né? muito Muito trabalho, são ações trabalho. individuais, né? Isso. Então, imagine acompanhar 5.000 processos, prazos de 5.000 processos, contatos com clientes, 5.000 processos, né? Nossos clientes são idosos, eles ligam pra gente, eles mandam WhatsApp. Então, é muito trabalhoso. E a gente entendeu esse momento, respirou fundo e foi um recomeço pra gente. A gente pode dizer que 2021 foi um De tudo, recomeço né? De ali gestão, de Isso. gestão de crise, né? Foi um recomeço, a gente conseguiu analisar quais eram os erros que a gente estava cometendo com relação ao escritório, não com relação à ação do PASEP, mas com relação ao escritório, né? Hoje nós temos a ação do PASEP ainda como carro-chefe do escritório, mas as outras áreas, Isso. elas andam e andam bem. Hoje a gente tem A a gente filial, investe, a filial isso. de Paulista, que é previdenciário, e é Isso. graças a esse momento. Se não fosse esse momento, a gente provavelmente não teria investido teria, nisso. exatamente. Né? Então, eu acho que foi um momento de reinvenção, e esse momento, hoje a gente entende, óbvio, se você pudesse escolher, não, Claro. vai continuar sendo tudo maravilhoso e tal. Mas quando eu acho que a vida é isso, é você utilizar dos momentos de dificuldade para crescer. E eu acho que a gente fez isso muito bem ali naquele momento, passamos isso a gente tá falando ali de 2021. abril de 2021, eis que em setembro de 2023, desculpa, depois de um trabalho feito com parceiros,
Um abraço aí para Léo Cunha, Gustavo Azevedo, né? Passaram a trabalhar com a gente e atuar lá em Brasília, junto ao SCJ, né? Tava lá, Léo tava lá Léo Cunha estava lá no dia para sustentar, inclusive. Inclusive, teve na decisão do relator, citou um trecho do livro de Léo Cunha, para você ver a moral do cara. Certo? Hoje são parceiros nossos, já depois disso aí, provavelmente continuarão sendo. Sim. Né? E em setembro de 2023, finalmente o êxtase, né? A gente conseguiu ali, foi julgado basicamente da forma como a gente trabalhou, como a gente imaginava que fosse, né? A gente vai tratar muito disso aqui também, futuramente, não vamos também se aprofundar muito, porque a gente vai trazer uma coisa muito bacana aí no Legal Skills, tá? A gente vai trazer uma coisa muito bacana aí no Legal Skills, então a gente não vai se aprofundar nisso. E o escritório voltou a retomar, as ações do PASEP voltaram aí com força total, estão em trâmite, não é? O que aconteceu depois disso é que o que a gente vê é que muito advogado, né, passou a ser aí a trabalhar nas ações como curioso, tá? E a gente tem visto, né, Eduardo, tem chegado muito para a gente uma banalização dessas ações, e o que eu acho que acaba prejudicando a matéria em si. Tá? Eu acredito que vem sendo muito prejudicial a matéria em si. E por que eu estou introduzindo isso aí? Porque é muito do que a gente vai trazer, foi muito do que surgiu na ideia do Legal Skills, né, que é trazer alguma coisa para a gente se aprofundar e para a gente amadurecer, trazer esse amadurecimento da matéria que a gente tem para vocês, tá? Porque hoje a gente quer, na verdade, a intenção da gente é repassar. A gente abriu muito a mente da gente com relação a isso. Isso. Né? No início a gente ficava bem chateado, porque a gente via que, na verdade, esses advogados muitos advogados, né, que começavam a dar entrada nas ações do PASEP, na verdade, eles copiavam as nossas ações, e a gente ficava bem chateado com isso, né, Jorge? A gente se preocupava demais e tal. Hoje em dia, não. A gente, na verdade, a gente quer ampliar esse conhecimento, quer repassar esse conhecimento, né, para que a gente consiga ganhar mais autoridade, vamos dizer assim, com relação ao tema, né? Porque o que é que está acontecendo? Hoje, esses advogados que não têm tanta experiência, que se aventuram a ingressar com a ação do PASEP, eles estão prejudicando a gente. Enquanto a gente não tinha nenhum precedente negativo, hoje a gente começou a ter precedente negativo. Prejudicando todo mundo, né? Prejudicando os próprios clientes, prejudicando a si mesmo, prejudicando o advogado que trabalha sério, trabalha duro. O que eu acho que, na verdade, a gente se incomodava muito era com a forma como se fazia. Mas não vamos entrar nesse... mas assim, eu acho que hoje a gente abriu a mente para isso. Na verdade, a gente quer que todos ganhem. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Como tudo. Eu acho que tem que... essa coisa muito da justiça ser feita. Isso, certo? Porque perfeito. o que a gente vem demonstrando em vários processos nossos, cabalmente, com perícia, com documentos e tal, é que existiam irregularidades. Isso. O dano, de fato, existiu. O dano existia. Então, o que isso quer dizer o quê? Que o patrimônio do servidor público foi lesado. Estava sendo lesado. Isso, perfeito. Então, querendo ou não, queiram ou não queiram os juízes, como diz aí a música, certo? Fazendo uma analogia interessante. Queiram ou não queiram, a gente está fazendo justiça e restituindo muita gente que precisa disso, que foi lesada ali naquele momento. Perfeito, exatamente. Certo? Então, é esse trabalho que a gente quer, na verdade, trazer e compartilhar. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, de você compartilhar conhecimentos. Eu acho que é bem por aí. Então acompanhe aí o Legal Skills Produção, eu já vi falando aí também que tá no tempo, né? Tem isso. Eu gostei desse negócio de ser, não sei você, eu gostei desse negócio de ser host, viu, Maradona? Eu também adorei. Então pronto. Eu acho que nós seremos bons hosts. Vamos ver quem vai ser o convidado do próximo. Mantenha a sua elegância, viu? Vou manter. Vou sempre lhe consultar antes dos episódios. Eu no salão, porque foi o seguinte, eu tava no salão me maquiando, né? E aí ele me liga já assim, Maria. Você quer que eu vá como? Maria! Aí eu digo, Jorge, tu já não começa assim o dia, não. Você quer que eu vá como? Tem uma camisa branca, uma preta e uma rosa. Eu digo, não, se você for de rosa, vai ser um verdadeiro... Eu vou também. Vai ser o show da Pantera cor-de-rosa. Né? Eu digo, vá de branco ou de azul. Ele não tem azul. Eu digo, então vá de branco, meu querido. Aí eu trato, da próxima vez você vem de azul. Tá bom. Combinado. Estarei de azul aqui no segundo episódio. Vamos resolver só quem vai ser. A gente vai divulgar aí. Eu já tenho em mente. Sigam o @LegalSkillsEdu no Instagram e a gente vai divulgar por lá. E a gente já tá com algumas ideias em mente aí pro segundo, pro terceiro, pro quarto. Enfim.
vida longa aí ao podcast do Legal Skills, né? A gente tá resolvendo também se vai ser, como é que vai chamar. E vamos em frente. E a gente aceita sugestões também, tá? É. De quem vocês querem que a gente... Lembrando que não é só da parte jurídica, tá, gente? Não. É sobre Empreendedorismo. Exatamente. É isso aí. Então, vamos em frente, vai ser muito bacana, vai ser engrandecedor pra gente e a gente quer que seja também pra vocês. Foi bacana demais. Maria Eduarda, foi um prazer. Como se eu não estivesse com você toda hora, vou fingir que não tô. Foi um prazer estar com você aqui. É. Como se eu não O fizesse prazer daqui. Eu foi vou sair todo daqui e meu. vou pra sala do lado do Do lado, seu não, lado. em frente, Lá, em frente, em frente. Mas tá tudo bem. Vamos fingir que tá O tudo prazer bem. foi todo meu, Jorge Santiago. Um beijo pra vocês. E produção, Beijo, gente. bota uma vinheta aí pra encerrar. Eu gostei desse. Eu gostei também.